esse bate-papo lá no nosso canal no YouTube, né? Então, nosso encontro, que acontece toda quarta-feira, esse grupo de estudo, nós estamos, então, fazendo o grupo de estudo desse livro aqui, ó, As Cartas do Caminho Sagrado. Tá? E a ideia é que vocês se animem, né, e tentem comprar para quem quer se aprofundar um pouco mais dentro dessa filosofia do xamanismo. E vocês procurem, né, adquirir esse livro. É um bom livro de estudo. E a finalidade também é eu criar aqui um resumo, né, do meu conhecimento em cima dos ensinamentos que a gente encontra, né, dentro desse livro. E esse livro vem acompanhando umas cartas, né, é um tarô, um baralho, né? E em uma hora a gente não consegue estar falando da essência, né, de cada página dessa que a gente vai citando aqui. Então, a ideia é falar um pouco do que o livro traz e um pouco da experiência, né? E eu acho que hoje vai ficar muito legal, porque a gente acabou de vir de uma cerimônia que aconteceu nesse final de semana, né? Na realidade, os 2 últimos finais de semana. E hoje a gente vai estar falando especificamente da Carta do Norte, né? Que é o arquétipo do mestre, né? O nosso mestre interior. Então, a gente vai estar justamente falando um pouco desse arquétipo, né? E o que significa a Carta do Norte dentro das tradições tribais, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho de como a visão, né, dos xamãs, a visão das sociedades tribais, vê as direções. Né? Para quem está vindo pela primeira vez, dentro da visão nativa, né, nós, seres humanos, como todos os outros reinos, mineral, vegetal e animal, ele tem a visão que todos vivemos em harmonia, em sincronismo com os ciclos da natureza. Né? E as direções, né? Quando a gente tem o hábito de observar os ventos, cada direção, cada porta, né? Cada ponto cardial, quando traz o vento, a visão é que ali vem uma informação, ali vem ensinamento. Né? Então, até uma das coisas que eu fiz assim que eu vim morar aqui onde estou morando agora, que é muito mais próximo teoricamente, estou morando dentro da natureza, eu peguei um bambu, né? E peguei as fitas das direções. As fitas das direções representam as 4 raças, né? A raça amarela, que é o povo oriental, a raça vermelha, que são, né, a Associação dos Índios, a raça negra e o branco. Então, essas 4 cores representam o que eles chamam das 4 raças matriz. A junção dessas 4 raças vem criando a 5ª raça, né? Essa grande alquimia, né? Quando essas raças fazem essa comunhão. E aqui, então, eu coloquei justamente para perceber e entender a direção dos ventos, né? O pessoal chama até de biruta, né? Nos aeroportos você tem, né? Para saber a direção do vento, né? Para orientar as aeronaves. E aqui em casa eu coloquei de uma forma de entender, tá? Qual é o portal que mais chega para mim o vento aqui, né? E aqui é onde eu moro, tradicionalmente, a, a maior parte do vento, dentro de um período de uma estação, venta muito mais do leste, então assim, vem muito vento da porta do leste. E agora, quando a gente está aqui já quase próximo do verão, né, eu tenho percebido que o vento está vindo muito mais da porta do oeste. Né? Então, toda vez que vem do sul-oeste, é sinal que vem chuva. Né? Toda vez que chove muito, que eu olho ali para as fitas, o vento está vindo do sul-oeste. Né? Então, ventando. Eu já percebi que as estações fazem essa mudança do vento. Né? E já no inverno, outono e inverno, eu percebo que o vento vem mais do leste. Né? Pega ali um pouquinho do norte, mas ele vem mais do leste. E, tradicionalmente,
o vento do leste é o vento que assim é o período mais seco, né? É o período que está mais frio e que não chove tanto. E quando vem ali do oeste, do sul do oeste, é o período que mais chove. E se a gente for pegar a questão dos elementos, né, o norte é o ar, né? E o leste traz o fogo. O sul e o oeste traz a terra e a água, né? Então você vê que o sul e o oeste traz o alimento da terra, que é justamente a água. Então é o momento que, após toda a estação, né, de inverno, que é a morte, quando entra a primavera, então já no meado da primavera, setembro, outubro, pelo menos aqui na região, a partir de outubro, novembro, começa a estação da chuva. Tá? E a gente aqui, então, fica muito mais fácil esse tipo de observação. Ok? E hoje, tradicionalmente, a gente vai estar falando da carta do norte, que é o arquétipo do mestre. Tá? Então, nas tradições tribais, o animal de poder que representa cada direção, e do norte especificamente é o búfalo, tá? Do leste é representado pelas aves de rapina, né? Então a águia seria ali o símbolo máximo. No sul, em muitas tradições, vem ali o lobo, né? Então os animais de quatro patas, principalmente os animais que podem estar ali convivendo com o ser humano, ele representa o simbolismo da porta do sul. Em algumas outras tribos, né, entra ali os seres das águas. Então, o xamanismo havaiano e o xamanismo siberiano, né, que tem mais esse contato com o povo das águas, no sul entra alguns animais aquáticos, tá bom? Mas a gente não vai entrar aqui nesses detalhes agora. O oeste são os animais que vivem em caverna, tá bom? Tradicionalmente, dentro dos índios norte-americanos, ele tem um urso, né, que representa a porta do oeste. Mas todos os animais que vivem em caverna representam a porta do oeste. E no norte, a representação dentro da sociedade nativa norte-americana é o búfalo. Mas em algumas tradições você tem um cavalo, você tem um unicórnio, você tem outros. O próprio alce, ele representa também a porta do norte. São, né, esse universo mágico, né, da cultura nativa, e esses animais são simbolismo que representa cada porta dessa. Tá? Então, no norte, nós temos ali o vento que vem do norte, né? Ele tradicionalmente representa o arquétipo do mestre, né? Então, na roda de cura, a gente sabe que a cada 10 anos a gente vive um arquétipo. Então, dos 0 até os 10 anos, a gente vive a porta do leste, que é o visionário. A gente já teve aqui uma sala que a gente falou sobre a roda de cura. Eu passei, né, com detalhes, né, essa questão, só para a gente relembrar aqui um pouco. Hoje nós temos novos convidados. E dos 10 aos 20 anos, a gente vive o arquétipo do sul, que é o arquétipo do guerreiro. E dos 20 aos 30, a gente vive o arquétipo do oeste, que é o curador. E dos 30 aos 40, a gente vive o arquétipo do mestre, que é o norte. Então, o norte, quando você está com 40 anos, quando você chega aos 40 anos, né, essa etapa de você viver, né, dos 30 aos 40 anos, é o momento que a gente mais tem experiências na vida. Né? Então, tradicionalmente, o chamado para você fazer o seu caminho, o chamado para você olhar para você entender qual é o meu papel nessa existência, qual é o meu lugar na teia da vida, ele acontece muito dentro dessa faixa etária, entre os 30 aos 40 anos. Né? Quando a gente chega aos 40 anos, é natural a gente parar um pouco e olhar para a nossa vida. Né? Eu acredito que, para mim, foi aos 40 anos que eu parei e olhei um pouco para trás e falei, cara, peraí, cheguei aos 40 anos e deixa eu olhar um pouco para trás para ver qual é o sentido, né? O que eu tenho feito em relação à minha vida. E me parece que quando a gente chegar no final da nossa jornada, da nossa existência aqui, a gente vai ter esse mesmo olhar. Né? Isso aí os mestres falam que o mais importante é quando você chega lá no final, você olha a tua história de vida e veja qual o legado que eu estou deixando aqui. Né? Qual foi o meu papel nessa existência? Então, parece que aos 40 anos você faz você para e dá uma olhada.
por isso que a porta do norte, ele tem essa representação do arquétipo do mestre, porque é um acúmulo de vivência que a gente teve, né? Isso traz um pouco de experiência. Quando a gente olhou para essas experiências e compreendeu que essas experiências elas serviram para o nosso crescimento e nos chamar para alguma coisa, né? Então, assim, dentro da sociedade tribal, principalmente no xamanismo, né, dentro da filosofia nativa, em algum momento da sua vida você vai ter um chamado, né? Esse chamado, ele também é conhecido assim, esse chamado é o chamado para você voltar ou para você entrar no seu arco sagrado. O que é o seu arco sagrado? É você vivenciar o seu Dharma, olhar para a sua vida e entender. Eu já encontrei o meu lugar na minha existência, eu já encontrei o meu lugar na teia da vida, né? Que é uma vida com propósito. Qual é o meu propósito nessa existência? Então, esse arquétipo, ele fala muito sobre isso, né? Eu acho que o grande ensinamento do arquétipo do mestre interior é a gente ouvir esse chamado, tá? E começar a entender. Eu já encontrei o meu lugar, né? Eu estou exercendo, estou cumprindo com o meu Dharma nessa existência, né? E também é conhecido como a crise existencial, né? Quando a gente, né, olha para a vida e parece que a vida não está fazendo muito sentido, a gente, então, está mais ou menos dentro dessa idade. E esse arquétipo do mestre, ele representa muito isso, né? Esse arquétipo nos lembra que todos nós, tá? Na nossa existência como a existência humana, existem algumas coisas que é base. Todos estão aqui, primeiro, com um processo de aprimoramento, um outro ensinamento. Todos nós estamos aqui num processo de um resgate, né? Esse resgate, a gente pode dar o nome de compromisso. Então, eu tenho um compromisso com a minha história, com o meu crescimento, com o meu aprimoramento. Eu tenho um compromisso, tá? O primeiro compromisso é com o sistema familiar, a questão da família, pai, mãe, filho, né? Ali os meus irmãos. Claro que depois eu vou estar gerando, né, a minha própria família. Então, é um momento que eu saio um pouco ali daquele sistema que eu vim vivendo ali, que é a Porta do Oeste, que a gente falou na semana passada, e vou criar a minha própria família. Tá? Então, isso também é um compromisso. E o outro compromisso é o compromisso que eu tenho com o planeta, né? com a existência. Então, vamos pegar um exemplo desse momento que nós estamos vivenciando agora, né? Um momento extremamente desafiador. Estamos acompanhando, eu acho que desde a virada do ano 2000 para cá, que, né, essa virada do milênio, ele está sendo assim, muito auspicioso, né? Eu me lembro que quando chegou essa passagem, né, da virada do milênio, uma das coisas que eu vi muito dos meus mentores foi esteja pronto, porque nessa sua encarnação você vai vivenciar muita coisa, tá? Que é como se é uma encarnação, né, que eu estaria vivenciando vários acontecimentos que estariam marcando a história da humanidade, né? Então, isso ficou assim gravado no meu inconsciente, né? E já se passaram 20 anos e quanta coisa a gente vem, né, vivenciando, vendo, né? Quantas histórias tivemos aí, né? Esse é mais recente agora, todo esse chamado, essa confusão que está agora, que foi gerada aí com essa pandemia, tudo isso, o despertar das pessoas, né? Enfim, vários outros acontecimentos que a gente vem observando. Aproveitar hoje que cadê, ele não continua aqui, deixa eu ver. O Moreno está aqui, né? Que tem essa especialidade dentro da astrologia védica, né? Assim, quanta conjunção planetária, né, que parece que só acontece a cada 100 ou 200 anos, né? Então, a gente está vivenciando muita coisa. E me parece, né, que a gente não vai ainda vivenciar muito mais coisa. Então, esse karma planetário é o que podemos fazer nessa existência, tá? Para apoiar todo esse momento que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu posso me colocar aqui um pouco, né, como
com esse papel de facilitador dentro dessa minha caminhada, então que eu estou cumprindo, né, pelos resultados. Hoje, quando eu olho um pouco para a minha vida, né, eu olho e vejo ela fluindo de uma forma assim, muito de muita gratidão, acho que essa seria a palavra, né? Então, isso me dá a certeza que eu estou contribuindo com esse momento agora, né? É aquela frase, né? Gratidão por poder participar e de que forma eu posso contribuir mais com esse momento. Então, esse é um karma planetário que a gente tem, né? Então, a gente veio também no momento que todos nós, coletivamente, estamos presenciando um grande salto quântico para aqueles que realmente estão aproveitando esse momento dando esse salto. Então, esse arquétipo do mestre nos lembra isso, né? Um compromisso com o meu progresso, com o meu aprimoramento, um compromisso com as minhas relações, né? Por isso que na tenda a gente sempre, quando a gente vai para a cerimônia, a gente fala por todas as minhas relações, que é tudo aquilo que eu me relaciono e que está vinculado a mim. E, né, o nosso compromisso com o planeta, com o momento do despertar que o planeta está passando. Então, esses são 3 compromissos que esse arquétipo nos lembra, que a gente tem que estar justamente vivenciando, né? E esse arquétipo do mestre, né, ele tem um simbolismo que você, para encontrar o seu mestre interior, para você encontrar essa sua consciência divina, você precisa aqui fora encontrar alguém que facilite isso para você. Tá? Então, a representação dos mestres, né, do guru, do facilitador, ele é importante dentro dessa caminhada. Tá? Eu já ouvi algumas frases, né, que a gente não precisa, né, de mestre, a gente pode fazer o caminho sozinho, aquela coisa toda. Sim, você pode. Né? Mas eu gosto sempre de lembrar que é o mesmo de você ir visitar um outro país, uma outra região, e você, eu quero visitar o deserto de Atacama e quero entrar pelo deserto para dentro. O que vai acontecer se eu não conheço o deserto? Eu vou me perder. Então, lá você precisa de um guia. Né? Se você vai para o Egito e quer passear lá com o camelo para conhecer determinados lugares, se você fizer isso, simplesmente sentar no camelo, você vai se perder. Tá? Então, os guias, né, que a gente conhece como mentores, gurus, facilitadores, ele tem um papel importante até que você aprenda a fazer o caminho. Né? Porque você pode um dia se tornar, ou seja, com um grupo muito grande, ou principalmente para as pessoas dentro da sua casa, o seu filho, um sobrinho. Então, em algum momento na nossa existência, a gente vai representar esse papel do mestre. Esse é o arquétipo. Né? A gente vai estar ali orientando essas pessoas. Mas aí o que a gente precisa? Eu preciso ter uma bagagem, né? Eu preciso ter vivência para quando chegar esse meu momento, eu ter, vamos dizer assim, experiência e material para mostrar para as pessoas, olha, a forma como eu faço é assim, é sensado, e dessa maneira me ajudou a chegar onde eu estou. Então você pode pegar algumas referências e aquela referência está te ajudando. Esse é o papel do mestre aqui fora, né? Que é até um pouco do papel que eu represento nessa existência como um facilitador. Né? Você está facilitando ali um pouco já da minha experiência para as pessoas que caminham comigo. Até que você encontre o seu guia interno, você aprenda a ouvir, aprenda a ser obediente, ter disciplina, aí sim. Aí agora você pode estar caminhando baseado nos ensinamentos desse guia interior que está ali te orientando. Tá? Mas enquanto ainda me vem ainda com dúvida, me pedir opinião, aquela coisa toda, me diz que ela ainda não está. Né? Então, alguns que já fizeram até alguns cursos aqui comigo, né? A primeira coisa que eu já ensino é eles aprender a ficar em silêncio e aprender a ouvir a voz que vem, que eles chamam do silêncio interior. Entre em silêncio e escuta essa voz. Né? Tudo que você precisa está dentro de você. Só que você precisa criar uma disciplina. Então, um dos meus papéis é justamente passar as ferramentas de você aquietar a sua mente, aprender a meditar, aprender a ficar em silêncio e aprender a ouvir essa voz, né? Que é o nosso mestre interno. Chama-se de guia, de aliado de poder, né? de mentores espirituais. Cada tradição dá um nome, não importa o nome. O que importa é que você está aprendendo a ouvir. Você criou um padrão vibracional que você consegue ouvir esse mestre e, através desse mestre, você, então, vai
direcionar a sua vida, né? Tem uma frase não, um mantra indiano, né? Que eu gosto muito dele, né? Eu entrego, eu confio, eu recebo e agradeço, né? Agora, você vivenciar isso no seu dia a dia, na prática, né? O mantra é muito bonito, mas você vivenciar isso na sua vida, isso é extremamente desafiador, né? Porque esse caminho, ele é um caminho que um dos ensinamentos dele é você desenvolver o observador. E o que seria o observador? É um momento que você começa a compreender que existe um eu superior, né? Esse eu superior é a sua consciência mais inteligente, observando os movimentos, os hábitos que você precisa transformar na sua vida, que está sempre te sabotando e que impede de você sair desse patamar que você se encontra para dar um salto para o outro, né? A gente é conhecido muito como as nossas sombras, as nossas fraquezas, né? Então, esse mestre, que é essa consciência superior nossa, ele tem que estar o tempo todo ali sendo trabalhado para corrigir toda vez que você sai da sua linha reta, né? Por isso que eu falo que a gente é muito bipolar, né? No começo da nossa jornada, por quê? Porque a gente oscila muito, né? A gente oscila mentalmente com as ideias, a gente oscila emocionalmente, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar sendo corrigido para voltar, né, para o seu centro, o seu caminho original. Tá? E todo esse trabalho ele é justamente ligado a esse arquétipo do mestre interior. Né? Então, para isso, você precisa de quê? Você precisa de uma disciplina. Você precisa, dentro daquilo que eu ensino, você precisa aprender a silenciar sua mente, a ficar em silêncio, para que você possa justamente ter acesso a esse mestre interior. Ok? Bem, basicamente, falar desse arquétipo é isso, tá? E agora eu quero, né, que a gente tenha aí a participação de vocês com as perguntas, né, com as dúvidas. Tem muita gente aqui que acabou de participar de um retiro aí há 3 dias atrás aqui, que está aqui, contente de ver assim, algumas pessoas aqui. E acredito que a gente vai conseguir agora aqui desenvolver um bate-papo bem agradável. Então, está aberto aí as perguntas, dúvidas, e espero que eu consiga aí trazer, né, algumas respostas aí para vocês. Então, vamos lá, está aberto aí a esse bate-papo. Oi, César, boa noite. Olá a todos, tudo bem? Tudo Cadê? bom? Tudo bem? Oi, Marcele, Rosa aqui falando. Eu acabei de voltar pela primeira vez, né, desse encontro, e realmente foi uma experiência assim que eu ainda estou revivendo, né? Foi fantástica mesmo, foi assim, superou minhas expectativas. E assim, desde que eu cheguei, eu tenho tentado, cheguei no domingo, na segunda-feira foi um dia assim completamente, né, que eu fiquei assim em êxtase aqui, meio que contemplando mesmo, né, tudo que aconteceu. E tenho tentado, né, com a passagem dos dias e com os desafios que começam a chegar também, a manter essa consciência, né, tipo, na meditação e tal. Mas ouvindo você falar, né, desse despertar, eu tenho muita dificuldade na meditação de me entregar mesmo, né? De deixar aí, de imaginar o que está se pedindo, né? Entra na toca, e assim, e eu tenho, e assim, ouve seu mestre, tenta encontrar o apoio, e realmente isso para mim não acontece. Aí eu te pergunto, isso é possível para todo mundo? Assim, é uma questão de treino, a gente vai conseguir, assim, porque eu tento me concentrar ao máximo, trazer o olhar para o meio da testa, mas eu confesso que, assim, para mim é muito difícil, sabe, essa entrega. Sim. Então, vamos lá. Eu acredito que essas mesmas perguntas que você está me fazendo agora, eu devo ter feito uns 30 anos atrás, né? Quando eu tive o meu primeiro contato com esse universo. E se você pegar, né, as tradições que trabalham muito com o autoconhecimento e conheça-te, a primeira ferramenta que eles vão nos passar é a meditação e o silêncio. Por quê? Porque
Dentro dessa dimensão que a gente se encontra aqui, a dimensão humana, tá? Existem 4 pilares ou 4 consciências que a gente precisa organizá-la. Tá? Vamos colocar assim. Organizar seria manter ela em harmonia e equilíbrio. A primeira natureza é a natureza mental. Por quê? Porque tudo começa na mente. Né? Então, imagine tudo isso que nós estamos vendo aqui, a gente está aqui nessa tela de computador, tem essa parede aqui atrás, com esses tijolos, essa camisa, né? Tudo. Antes de se materializar, ele primeiro foi sonhado. Primeiro se criou na mente. Então, tudo se cria na mente. Tá? Então, a primeira natureza, ou a primeira consciência que nós temos que, vamos dizer assim, reeducá-la, trabalhar e curar é a natureza mental. Tá? Então, tudo começa aprendendo a fechar os olhos para o mundo aqui fora e começar a olhar para o seu mundo interno. Porque só há 2 mundos. O mundo da matéria e o mundo do espírito. O mundo externo e o mundo interno. Para ficar bem simples, tá? Por isso que fala yin e yang, dentro e fora. Então, a gente tem uma educação de ficar muito aqui fora. E esse ficar muito aqui fora, a gente vai se perdendo de você mesmo. Tá? Então, o primeiro passo é começar a olhar para o seu mundo interno. E para olhar para o seu mundo interno, você vai ter que parar tudo, sentar e fechar os olhos. E isso é extremamente desafiador. Isso não é uma coisa simples. Mas não é mesmo. Não, sabe assim, não existe técnica, tá? Que a pessoa logo de primeira não vai acontecer. Por isso que eu acompanho muita gente desistir da prática do silêncio, da meditação, porque não consegue. E aí entra aquela fala que você falou, Rosa. Mente é treinamento. Você vai ter que treinar a sua mente para que ela comece a quietar. Porque no primeiro momento, quem está tomando conta, quem está, vamos dizer assim, quem é o piloto automático da tua vida é a tua mente. Não é o seu eu interior. É a sua mente. Tá? Sua mente está programada e você todos os dias repete o mesmo movimento. Sabe aquela coisa que já é crônico? Né? Caiu um prato, primeiro que tu fala um palavrão. Deu uma topada, a primeira coisa que tu fala um palavrão. Entendeu o que está no automático? Você acordou todo dia e você faz exatamente a mesma coisa. Você se levanta pelo mesmo lado que você levanta todo dia, vai para o banheiro, escova o dente, toma banho, bota aquele mesmo chinelo, bota aquela camisa e vai tomar o café na mesma xícara que você toma todo dia. E senta na mesa todo dia na mesma direção que você senta. Isso é o piloto automático. Então, você está repetindo um padrão e, de repente, você quer parar tudo e fechar os olhos. Cara, esse é o piloto automático, não vai deixar. Ele não vai deixar. É a mesma coisa quando você, eu vou mudar minha alimentação. Vou parar de comer isso comigo. Não vai funcionar. Por quê? Porque o paladar é instinto e é muito mais poderoso do que a tua pequena vontade de mudar alguma coisa. Então, você vai fazendo o quê? Gradativamente, você vai deixando, você vai criando novos hábitos, e com o passar dos anos, você conquistou, tá, essa mudança. Então, a meditação, o silêncio, a gente vai conquistando aos poucos. Tá? Então, assim, começar todos os dias, primeiro, eu acho que até postei no grupo uma meditação que eu faço, eu coloquei até para o grupo, depois procuram lá, né? Que é dessas 3 consciências aqui, né? Mente, coração e altura do umbigo. Acordo, tomo meu banho, para dar aquela boa despertada, bebo uma água, sento e vou para minhas práticas espirituais. Quando eu faço esse movimento, eu já estou o quê? Acessando, entrando em contato com o meu mestre interior, com o meu eu superior. Então, o meu primeiro movimento de manhã é a parte física, orgânica, que é tomar meu banho, beber minha água, sentar para fazer minhas práticas, entrar em meditação. Então, eu já estou acionando esse meu mestre. Tá? E toda aquela técnica que eu ensinei. Observa a sua respiração. No começo, você tem que treinar a sua mente. Né? A olhar para a sua respiração, aí vem um pensamento, não. Volta para a respiração, não. Tá? Tanto que eu fiz o convite, nesse mês de dezembro,
todos os dias, né, de 7h30 da manhã, está aberta a aulinha que eu dou de meditação e yoga. Então, amanhã, 7h30 da manhã, está lá. É esse mesmo link que vocês entraram aqui na sala. Venha treinar comigo. Depois, as aulas estão gravadas, é só você pegar lá e ver. Venha treinar comigo, aprender a ficar em silêncio. Tá? Depois que você consegue organizar a sua mente, ou seja, eu estou no comando, não é ela que está no automático, a outra natureza é a natureza emocional. Natureza emocional é trabalhar o quê? Os meus sentimentos. É trabalhar justamente as minhas relações. Sentir. Tá? Esse é a outra natureza. Depois tem o corpo físico. Né? O corpo físico, na realidade, ele é um reflexo de como está minha mente e está meus sentimentos. Tá? E o último pilar, a última consciência, é o nosso campo. Campo energético, também conhecido como a nossa consciência espiritual. Tá? Para isso tudo, eu preciso apenas de uma ferramenta. Ficar em silêncio, sentar para que eu possa perceber aonde minha mente se encontra e qual é a qualidade dos pensamentos. Que sentimentos são esses? Por que meu corpo, né? Por que eu não estou dormindo bem? Por que dói? Por que está assim? E a outra, eu tenho essa conexão com o divino que está em mim? Sim, tenho. Como é que está esse meu religare comigo? E isso também é prática, tá? Então, se todo dia, um exemplo, se todos os dias, eu às 6h da manhã, vou dar um exemplo desse horário, eu às 6h da manhã sento para ficar em silêncio, o que acontece? Os meus mentores sabem que todos os dias, naquele horário, eu vou estar ali, né, vamos dizer assim, com o meu Wi-Fi ligado para se conectar comigo. Então, tudo aquilo que eu preciso saber, que eu não estou conseguindo compreender, vai chegar para mim como um insight. Então, é importante a gente organizar um horário. A gente chama isso de horário de poder. Ok? O da noite varia muito a hora que eu vou dormir, dependendo de como é que vai ser a meia-noite, aquela coisa toda. Mas o da noite é mais eu sentar, fazer a prática de me observar. Como é que eu estou? Estou bem mentalmente, emocionalmente estou bem, enfim. Tá. Isso é criar um novo hábito. Isso é criar um novo hábito. Tá? E você criar uma nova pessoa com novos hábitos é extremamente desafiador. Tá? Então, a gente realmente, no começo, parece que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir. Então, lembrar do que eu mostrei aqui na nossa jornada, a tartaruga. Lembra? O simbolismo da tartaruga é justamente isso. Vai com calma, parece que não vai chegar, mas a tartaruga ela não desiste, ela vai um passo de cada vez, ela vai e vai. Né? Porque se você vai com muita sede ou pode, está arriscado daqui a pouco, aquilo desanimar, e você não consegue manter. Então, todos os dias, acordou, toma seu banho, bebe uma água, senta. E seja 15 minutos, fica com você. Observa a sua respiração. Aí a mente, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que não sei o quê. Não, respira. Mas respira, vai para a respiração. Fica. Pronto, deu 15 minutos. Fica assim uma semana, 2 semanas. Na próxima, já bota aí 20 minutos, 25 minutos. Você vai aumentando gradativamente. Tá? E durante o dia, dá umas paradas de 5 minutos. Para. Está fazendo as coisas dentro de casa, não sei o quê. Parou. Respira. Olha, onde está a tua mente? Onde estão os pensamentos? 5 minutinhos. Volta a fazer as coisas de novo. Dá mais 5, 6 paradas durante o dia. E à noite, antes de dormir, procurar fazer esse silêncio de olhar para você e se observar. Ok? Gente, eu tenho 40 minutos, já me bateu aqui, já vai fechar. A gente, é rapidinho, a gente sai e a gente volta. É só clicar lá de novo no link que eu vou estar aqui esperando vocês. Tá bom? Então, Rosa,